Nossa missão hoje é falar a respeito desse tema, sal e luz, a identidade e a missão do crente, a missão do cristão no mundo. E o nosso texto base está em Mateus 5, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Diz assim, todos encontraram? Se não encontraram, a gente vai projetar aqui, tá bom? Na minha versão, diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus eterno e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui para te louvar, para te servir e aprender mais da tua palavra. Que tu possa, Senhor, nos encher, Senhor, com a tua sabedoria, nos encher, Senhor, com a verdade do teu evangelho, Senhor, para que saiamos daqui diferente da forma que entramos. Que essa palavra possa produzir vidas, possa produzir frutos em nós. E sejamos sábios, Senhor, em exercer a nossa identidade como cristãos, como filhos teus, para esta terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A ideia central desse texto que nós acabamos de ler é: os cristãos são chamados por Cristo a preservar os valores do reino de Deus, refletindo sua luz por meio de boas obras, que levem as pessoas a glorificarem a Deus. Esse texto, irmãos, ele está inserido dentro do famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que é um dos discursos mais importantes de Jesus, que ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Ele apresenta os princípios do reino de Deus e o comportamento esperado de seus cidadãos. Jesus fala por longas horas nesse sermão, no monte. Acredito que o irmão Renan deve ter conhecido, o Monte das Oliveiras, né? Um local muito bonito, que eu pretendo conhecer um dia. Minha esposa não quer, porque ela tem medo de guerra, essas coisas, mas enfim, eu não tenho muito medo dessas coisas, né? Mas quero conhecer um dia, porque foi um local muito importante, onde Jesus pregou muito para as pessoas, para vidas, e o reino de Deus foi anunciado. E Jesus chama a atenção das pessoas, dos filhos de Deus, de qual era a visão correta, qual era a atitude correta que era preciso ser seguida. Porque nós sabemos que o povo judeu, o povo de Israel, estava em meio a um sincretismo de religião e política. Muito do que era ensinado fugia completamente daquilo que Moisés tinha ensinado da lei muitos anos antes. Então era uma mistura de conhecimentos da lei, do Antigo Testamento, como nós conhecemos, e mistura com as ideias que grupos como fariseus, saduceus, zelotes tinham ensinado para o povo. Então era uma mistura de ideias e o povo às vezes ficava confuso. Porém, Jesus chega e faz uma ruptura. A partir de agora vocês devem seguir dessa forma. Então Jesus chama os seus seguidores para serem influentes e referenciais na sociedade. E eu preciso falar aqui que por muito tempo a igreja ela tem influenciado as civilizações por meio de valores, princípios e comportamento. A igreja foi influente durante muito tempo. E eu quero rapidamente só falar de que forma a igreja teve essa influência na sociedade.
Primeiro, na educação. A igreja foi fundamental na criação de escolas, universidades, promovendo a educação e o conhecimento. A igreja também desenvolveu a assistência social. Instituições cristãs foram criadas, como orfanatos e hospitais, justamente para atender os necessitados. Os direitos humanos também. O cristianismo defendeu a dignidade humana, influenciando o desenvolvimento de conceitos de direitos humanos e justiça social. Arte e cultura também. A igreja promoveu isso. Sempre esteve presente na difusão da cultura, por meio da música, por meio da literatura, por meio assim, até do teatro e outras coisas que a gente nem faz ideia. A igreja também estava próxima das pessoas nesse segmento. Também na parte da ética e da moral. Os conhecimentos que os cristãos ajudaram a estabelecer, como princípios éticos, morais, que influenciaram leis e comportamentos sociais. Sistema judiciário, muitas leis foram revistas com base no conhecimento cristão. Unidade e comunidade, o senso de pertencimento, o senso de você fazer parte de algo, de uma família, de uma comunidade. Essa ideia também foi reforçada por meio da igreja. Promoção da paz. Muitas guerras foram solucionadas por meio do conhecimento cristão, por meio da mensagem do Evangelho. Muitas guerras deixaram de acontecer. Língua e literatura. Vocês sabiam que o fato da igreja levar a Bíblia para muitas sociedades, para muitas civilizações que até então não tinham conhecimento do Evangelho, muitas delas aprenderam a ler e a escrever através da Bíblia? O meu avô aprendeu, o meu finado avô, ele aprendeu a ler através da Bíblia. E, por fim, o desenvolvimento, a promoção e o desenvolvimento da ciência. Como eu falei, a fundação de universidades, a pesquisa científica, a preservação do conhecimento e contribuições na filosofia da ciência, nas questões como a origem do universo. Muitos cientistas que hoje são conhecidos eram cristãos, leitores da Bíblia. Então, a igreja sempre teve essa proximidade dos povos para ensinar valores, para ensinar conhecimentos, por mais que o mundo diga que a igreja só trouxe atraso. Você já deve ter ouvido isso. A igreja só foi atrasou o desenvolvimento. Não. A igreja contribui com o desenvolvimento e impediu muitas coisas ruins que acontecessem. Mas nós vamos chegar lá. E aí, para a nossa reflexão, será que esse papel ainda é exercido na atualidade? Será que a igreja é influente nos dias de hoje? Será que você, será que nós somos influentes no local onde nós trabalhamos? Será que nós temos essa influência na nossa família, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso círculo social, no círculo de amigos? Como é que nós exercemos o nosso papel de influência no mundo? E o que eu vou falar, eu esqueci até de assinalar aqui, é que não vamos tratar de teocracia. O que é isso? Um governo exercido por um poder religioso. Vocês sabem como é que acontece no mundo muçulmano, em que nada acontece se não for pela permissão do Ayatollah, que é a figura religiosa mais importante dentro do islamismo, em alguns países como o Irã, como o Iraque, enfim, outros locais. Então, se esse líder religioso não determinar alguma lei, alguma coisa assim, não acontece. E nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de um governo, de uma presidência com um cristão lá, um pastor, alguma coisa. Não é isso. A gente está falando da igreja para fora. Entendeu? Então, é isso que a gente vai tratar aqui. Então, como é que a gente exerce essa influência? Primeiro, preservando o que é bom no mundo. Veja o que está no versículo 13, na parte A. Vocês são o quê? O sal da terra. Precisamos entender o seguinte, o significado do sal, nesse contexto em que Jesus está falando aqui. Primeiro, o sal, ele serve para preservação. O sal impede a deterioração. E segundo, ele dá sabor.
Ou seja, o fato de que o sal ele preservava os alimentos, então a gente tem esse caráter de que nós, enquanto igreja, nós preservamos o quê? Preservamos a palavra de Deus, preservamos os valores, e isso fica claro, a gente vai entender aqui. Até coloquei esse meme aqui, Máquinas de refrigeração foram inventadas em 1856. Pessoas guardando alimentos em 1855. Botava sal lá na carne e servia para preservar, porque não existia refrigeração. Então utilizava o sal para isso, para guardar os alimentos durante longos e longos dias. Então, no Antigo Testamento, irmãos, o sal ele fazia parte do sistema sacrificial judaico. Toda oferta, ela tinha de ser pura, e então existia a ideia da aliança de sal. Alguns textos vão mostrar isso. Deixa eu ver como é que está a visibilidade aqui, que eu coloquei muito pequeno, eu acho, mas no meu monitor estava super legal. Enfim, mas eu vou ler aqui, em Levítico 2:13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Números 18:19. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas, como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Então, por suas qualidades de pureza, o sal ele foi considerado um sinal de aliança, uma aliança eterna. Comer um alimento com sal era agir com fidelidade de acordo com a palavra, de acordo com a lei de Moisés. Então a gente começa já a entender o que é ser sal. A gente às vezes escuta, né? Você tem que ser sal da terra. Tá, mas o quê? De que forma? Então nós já começamos a compreender que o sal tem esse caráter de preservação. Então nós devemos, de certa forma, preservar o mundo da corrupção, do pecado. Onde a igreja está, o pecado não tem vez. Pelo menos em tese, né? Onde a igreja está, onde o evangelho chega, não há espaço para corrupção. Não há espaço para pecado. Então, nós devemos preservar os valores do reino e trazer sabor à vida ao refletir o amor de Cristo. Como eu disse, nós devemos ser obstáculos para o mundo. Nós devemos refletir esse caráter. Jesus diz em João 17:15, na oração sacerdotal que Jesus faz antes de ser crucificado, ele diz o seguinte: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus está falando o seguinte: olha, vocês fazem parte disso aqui. Vocês fazem parte desse reino. Você faz parte dessa República Federativa do Brasil, o governo do estado de Roraima, o município de Boa Vista, nós fazemos parte disso. Só que nós não devemos agir da mesma forma que o mundo, que o sistema mundano age. Nós devemos ser diferentes. Jesus nos enviou para esse mundo para preservar o mundo do pecado. Por quê? Se não fosse a igreja, se não fosse o evangelho, esse mundo já teria sido destruído, irmãos. Não existiria, tudo isso aqui seria pó. Porque isso só existe porque a igreja está atuante. Por causa de você que está aqui. Por causa do seu testemunho, por causa do seu trabalho na sua família, a sua família não foi destruída. Esse é o conceito de nós sermos sal da terra. Nós devemos preservar aquilo que é bom. Segundo ponto, nós devemos ser relevantes nesse mundo. A parte B do versículo: mas, se o sal se tornar insípido, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Antes de eu chegar aqui, vocês já ouviram falar aquela expressão que, fulano de tal é tão sem sal? Sei lá, aquela pessoa ali, ela conversa, ela é gente boa, né? Mas, sei lá, tão sem sal, né? Sem graça. Você já comeu uma comida sem sal? Assim, pegar aquela picanha, né? Enfim, quando a gente conseguia comprar uma, enfim. Sem sal não dá, não rola. Por quê? Porque o sal dá toda essa diferença. Então, nós também devemos fazer a diferença. Então, aí a gente chega na ideia do Mar Morto. Os depósitos de sal, que é essas coisas que a gente está vendo em branco, é sal, tá? Contém não só cloreto de sódio, mas também uma variedade de outros minerais. Esse mesmo sal, ele pode tornar-se sem utilidade quando a chuva lava a sua salinidade. Se chover nessa parte aí, vai perder o sal completamente, vai ficar só os grãos, né? Enfim, e ele fica sem gosto, e ninguém utiliza ele. A galera vai para a praia lá, para entrar na água do Mar Morto, para ficar flutuando, passa por cima desse sal e vai pisar nele. É mais ou menos essa ideia que Jesus está falando. Se o sal perder o gosto, o sabor, ele vai ser lançado fora e as pessoas vão pisar nele. Então, a gente entende que se nós somos sal e perdemos esse caráter de sabor, a gente perde a nossa eficácia. E a perda da eficácia cristã resulta numa vida sem impacto. Uma igreja que não é relevante é uma igreja morta. É uma igreja que não atua, uma igreja que tanto fez. O filósofo, teólogo Hans Huckmark, ele diz o seguinte: cristãos são chamados a ser sal da terra para preservar e dar sabor ao que é bom, a trazer um meio de cura onde as pessoas estão doentes e esgotadas. Logo, a tarefa cristã não é mudar o mundo, por mais maravilhoso que isso seja, mas, sobretudo, é guardar o mundo da decadência e da corrupção, do mal e da extinção. Então, o que ele está dizendo? O nosso trabalho não é mudar o mundo, que o mundo inteiro seja cristão, que o país inteiro acorde já com uma oração. Isso já acontece, né? Acontecia antigamente com os programas evangélicos, né? Lembra quando a gente colocava o copo em cima da TV, né? Não sei se alguém é dessa época. Quando eu via minha mãe fazendo isso, mãe, isso não vai cair no monitor aí, enfim. Não, tem que fazer isso aqui porque é a bênção que o pastor, enfim. Então acontecia, a gente acordava de manhã, ligava a televisão, tinha um pastor lá pregando, fazendo oração e tal. E agora pegue o seu copo da água e tome nesse momento, enfim. Isso passou. Mas não é isso que o texto está falando. Não é que um governo tem que ser teocrático, tem que ser religioso. E só para dar um parênteses, aqui do nosso lado, aqui, um país vizinho ao nosso, tem uma certa ditadura, em que o ditador, que joga tanque por cima dos seus, de manifestantes e tudo mais, ele faz oração em cadeia nacional. Não vou falar o nome dele não, vocês sabem quem é, um de bigode e tal, foi reeleito aí, enfim, pela 1000ª vez. Aí faz oração, chama os pastores, vamos lá, agora vamos falar aqui da oração aqui, Pai Nosso que está no céu, e ora. Sendo que quando alguém reclama do governo dele, ele pega e joga tanque para cima das pessoas, prende, sequestra, enfim. Não é disso que nós estamos falando. Não é desse tipo de coisa, de governos utilizarem da palavra de Deus para fazer politicagem, não é isso. É a igreja ser relevante no mundo. E aí nós vemos nosso questionamento aqui, mais um questionamento. Se a igreja deixasse de existir na comunidade, ela faria falta? Se a nossa igreja aqui, Igreja Batista Orla Leste, se ela deixasse de existir, se ela fechasse suas portas, ela faria falta na nossa comunidade? Reflitam aí. Outra coisa, se você deixasse o círculo social onde você atua, faria alguma diferença como cristão? Talvez como pessoa, poxa, fulano era tão legal, né? Deixou de trabalhar com a gente, era bacana. Nossa, o nosso parente aqui foi embora, foi lá para o Maranhão de volta, né? O fulano de tal não faz mais parte da nossa faculdade aqui e tal, não está mais aqui. Mas enquanto cristão, será que faria alguma falta? Você, eu,
Será que a gente faria alguma falta no nosso círculo social se a gente deixasse de existir? Enquanto cristão, eu estou falando. Como pessoas que levam a mensagem de Deus, que representam o Evangelho no meio dessa comunidade. A gente faria alguma falta? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. O que eu estou fazendo nesse local? Qual é a minha missão no meu trabalho? O que eu estou fazendo nessa família aqui? Ninguém é crente, ninguém é crente. E eu estou lá, Jesus me salvou e eu estou lá no meio deles. Nas festas de família é só bebedice, é cachaça, é música sertanejo universitário, é funk, essas coisas inventadas por Satanás. E você é o único cristão lá no meio. Qual é o seu papel lá? Qual é o meu papel no meio dessa comunidade? Eu já falei aqui, irmãos, eu trabalho num local que a maioria, grande maioria, não é cristã. Mas todos os anos a gente faz a nossa festa de confraternização na casa da nossa chefe imediata, e todos os anos ela pede: Fábio, você pode levar uma mensagem? Uma mensagem lá de fé, uma mensagem, né? Orar com a gente, abençoar a nossa vida para o próximo ano. E eu sempre aproveito. E, gente, é ateu, agnóstico, gay, lésbica, tudo que você todes, né? Não binário, essas coisas. Tudo que você imaginar está lá. Nessa última vez agora, dezembro, estava numa situação dessa, estavam lá todas essas pessoas muito queridas, vou falar, tá? Pessoas muito queridas, sempre me respeitaram, sempre respeitei essas pessoas também, né? Porque a gente, justamente é o que eu estou falando, é você mostrar uma ideia diferente que elas têm. Porque qual é a ideia que essas comunidades, né, coloridas pensam? Que cristão é tudo homofóbico, violento, que só quer tacar fogo nas pessoas e tal. E com o meu comportamento eu tento mostrar a diferença, que ser evangélico, ser cristão é diferente. Nossa atitude deve ser diferente. A gente não tem que olhar com um olhar de julgamento. Eu quero é mais que vá para o inferno. Não. Você tem que ter uma atitude diferente. Você tem que transparecer, e a gente vai falar sobre isso, transparecer a luz de Cristo para as pessoas. Então, nessa ocasião dessa confraternização, eu estava lá. Peguei minha Bíblia e toma ali. Evangelho. Tinha lá uma que estava com a sua esposa, uma mulher com a sua esposa lá. O menino estava com um salto alto, muito. Enfim, estava lá, dos seus costumes. E eu falei de Jesus. Eu falei. Falei da necessidade de você ter cuidado com a sua vida, porque a gente não sabe quanto tempo nós ainda estaremos vivos aqui. Num piscar de olhos, a nossa vida se vai. E o que você vai fazer na eternidade? E falei. Pode muito deles não ter, eu vou me ajoelhar agora e me converter ao Senhor. Não, mas a mensagem foi lá. A mensagem está lá. A semente foi plantada. Pelo menos disso daí, Deus não vai chegar, você não falou com seus amigos. No último dia, que o pessoal fala que vai ter um telão, né, um data show assim enorme, né, no dia do julgamento, que Deus vai mostrar os pecados de todo mundo, né, o pessoal fala. Não sei como é que é, irmão Renan, não sei. Né, a Bíblia diz que vai ter o julgamento. Lá, se a pessoa disser: olha, eu nunca ouvi falar de Jesus, não. Senhor, nunca ouvi falar de Bíblia, de religião, de fé, de oração, nunca ouvi falar. Está lá, na festa lá de confraternização vai estar lá. Que nós falamos de Jesus, sim. Então eu faço esse questionamento: qual é a nossa relevância, o nosso papel no meio que a gente faz parte? O terceiro ponto, sendo referenciais no mundo. Versículo 14, a parte A. Vocês são a luz do mundo. Para que serve a luz? Primeiro, a luz dá visibilidade. Ela revela a verdade e expõe as trevas. E dá orientação. A luz guia as pessoas no caminho correto. Nós somos chamados a refletir a luz de Cristo, iluminando o caminho para aqueles que estão perdidos. Jesus vai falar isso aqui, em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também João, capítulo 9,15. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós já temos a luz maior. Já temos Jesus. Nós temos Jesus.
Você tem Jesus? Nós temos Jesus. E aí a gente tem que pegar essa luz e refletir para as pessoas. Gente, esse mundo está perdido. Esse mundo está perdido. Estava conversando hoje com nossos candidatos do batismo, falando o quanto o mundo está bizarro. Gente, criança, menos de 10 anos, 8, 5 anos, dançando música pornográfica, a verdade é essa. Música pornográfica. E o pai e a mãe, olha que bonitinho. Nossa, como é que ela dança, olha, ela rebola até o chão. Que bonito, minha filha. A tua filha vai para o inferno. E você vai junto, se não se arrepender. E o pessoal aplaude isso. O pessoal acha legal isso. Vendo tanta gente abraçando a morte, gente. Eu sempre falo do Twitter, gente. Eu sempre falo do X, porque assim, é a minha rede social favorita, vou dizer assim, que eu acesso. E eu vejo tanta da bobagem, tanta gente que, tipo assim, ai, nossa, eu estou só esperando a hora que eu vou encontrar uma corda para eu colocar no meu peixe. Sério, coisa assim. Manvera, coisa desse jeito mesmo, coisa bizarra, de adolescente, sei lá, 15, 16 anos, que nem deveria ter rede social, e está lá, poxa, não deu certo, eu não consegui o remédio que eu queria para tomar, para tirar a sua vida. É bizarro. É bizarro a situação, a gente não vê, a gente não percebe isso, porque a gente está ali o tempo todo no que a gente chama de bolha, a bolha crente, sabe, recebendo as mensagens de bom dia todo dia, né? Enfim, os devocionais, e hinos e versículos, está certo, gente, é isso, continue assim, mas às vezes a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado, e aí Deus me coloca lá no meio dessa galera para falar para vocês o que está acontecendo. Pronto, já falei meu papel, enfim, mas é isso. O mundo está perdido, irmãos. O mundo está numa situação caótica. Sabe por quê? Porque o diabo odeia o ser humano e quer destruir ele, matar ele, e quer fazer de tudo para tirar, para não ter oportunidade de voltar para a igreja. E vamos extrapolar a coisa aqui. Quantas pessoas que a gente já viu que eram da igreja, que cantavam, que gravaram CD, que pregavam para multidões, que eram referenciais e de repente mudaram a sua forma, a sua atitude, e estão lá, gente que trocou de sexo, enfim, e falam abertamente, eu vivi uma mentira na igreja, porque a igreja, é legal, quando você estava ganhando dinheiro, seu animal, você não reclamava, quando você estava lá, ganhando dinheiro com CD em cima dos crentes, você não achava ruim. Aí agora não, poxa, porque não querem respeitar o jeito, o meu gênero, não sei o que lá, não sei o que. Aí você acha ruim, diz que a igreja não presta, que a igreja é isso. Não se assustem comigo não, tá, irmãos? Eu sou, enfim, eu tenho os irmãos que são da igreja que sabem, né, que meu jeito de se expressar é esse, é porque é sem indignação. E as pessoas estão nessa situação perdidas. E aí quem não tem o juízo muito bom, olha, é verdade, né? A igreja fala mal, né? Acho que eu vou também sair da igreja, não vou fazer parte disso, não. E vai. E se perde. E leva outros consigo. O Theozinho, né? Ele fez um questionamento muito pertinente. É um menino muito sábio, irmão, assim, ele é muito inteligente. Ele falou, irmão, tio, ele fala, me chama de tio, né? Tio, mas as pessoas que são crentes, a gente que foi salvo e tudo mais, se a gente errar, a gente vai ter uma condenação maior pelo fato de a gente ter conhecido Jesus? Olha o questionamento que o menino está fazendo. Super pertinente, inclusive. A gente que conhece o Evangelho, a gente que conhece, a gente que tem a luz maior, e a gente age como se não tivesse luz. A gente age como se estivesse nas trevas. Qual será o nosso questionamento que Deus vai fazer no último dia? Será que o nosso castigo vai ser maior? Eu lembro, só para fazer um parênteses aqui, tem um livro de uma pessoa aí que disse que foi no inferno várias vezes, fez um tour no inferno, foi e voltou, enfim. E ela disse que viu, né, lá. E aí, assim, a gente, entendendo pela questão teológica, a gente vê que existem muitos
muitos exageros, né? Mas a gente para pensar um pouco. Ela dizendo que ela foi no inferno, viu lá as pessoas atormentadas no lago de fogo e tudo mais, e viu uma ala especial, né? Própria, umas pessoas lá que estavam amarradas. Alguém vai ter sonho, gente. Orem antes de dormir, tá? Mas enfim, tinha uma ala que as pessoas estavam amarradas, geralmente homens, a maioria homens, e tinha lá um cão lá, um demônio lá, espetando no coração. Aí ela perguntava, e Jesus estava guiando essa pessoa lá, né? Eu estou falando só para ilustração, tá, irmãos? Não estou dizendo que é verdade, que aconteceu, que eu acredito, mas assim, só para a gente refletir. E Jesus conduzia ela nesse local. E aí ela perguntava a Jesus, por que isso aqui? Por que isso está acontecendo? Por que está cravando esse espeto aqui, esse ferrão, sei lá o que é, aqui no coração dessas pessoas? E Jesus, né, dizia para ela, não, esses aqui eram os pastores, pregadores, missionários, que pregaram a palavra de Deus para as pessoas, porém eles mentiam, eles viviam em falsidade, em mentira, e morreram e vieram para esse local e estão aqui sendo condenados por conta disso. A punição deles é a maior de todas porque eles mentiram sobre o Evangelho. Fechando parênteses, né? Faz a gente refletir um pouco. Será que a punição daqueles que negligenciaram a palavra de Deus vai ser maior? Essa pergunta do Theo ficou na minha cabeça assim, martelando. Eu cheguei, estava almoçando lá, comendo, mas será, Jesus? Enfim. Não sabemos. A Bíblia diz que aqueles que disserem para o Senhor, Senhor, mas eu preguei, mas eu vivi, e não sei o quê, eu anunciei a tua mensagem, eu cantei no grupo de louvor, sabe, eu era teólogo, e não sei mais o quê, eu fui para Israel 30 vezes. Jesus vai falar, olha, apartai-vos de mim, não vos conheço. Não quer dizer que Jesus não conhece, que Deus não conheceu aquelas pessoas. Essa expressão significa, vós não sois meus. Vocês não pertencem a mim, não reconheço vocês. Fica o questionamento. Então, nós devemos ser relevantes. O quarto ponto, irmãos. Quarto ponto. Sendo atuantes de forma visível no mundo. A parte B do versículo 14 diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, na Bíblia, Nova Versão Transformadora, ela tem uma expressão. Deixa eu ver se eu li o texto correto aqui. Tá. O texto completo diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no local apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Na Bíblia da Nova Versão Transformadora diz, não faz sentido esconder uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Se você tem luz, irmão, você tem que brilhar. Estava conversando hoje com a irmã Verônica. Tanta gente que tem talento, tanta gente que tem potencial para a obra de Deus. Mas não vou não, sabe, porque eu não quero ter trabalho. Irmão, eu sei que eu sei cantar, mas assim, negócio de ensaio, negócio de ficar ouvindo música. Irmão, eu sei que eu tenho conhecimento sobre a Bíblia, sobre pedagogia cristã, mas assim, né, ser professor de EBD, isso aí. Eu só posso falar para quem pensa assim, cuidado. Cuidado. Se nós temos um potencial muito grande, porque Deus nos deu isso, nos deu esse talento, nos deu essa capacidade. Tudo que nós temos, irmãos, é de Jesus, vem de Cristo, vem de Deus. Não é porque a gente, eu estudei, eu passei 4 anos na faculdade, eu fiz mestrado, doutorado, não. Deus deu todo esse conhecimento para você, te deu essa oportunidade para fazer o mestrado, o doutorado,
Então, utilize na obra de Deus. Utilize na obra de Deus. Eu estou terminando meu curso de música. 10 anos, né, Paulinho? 10 anos. Estou 10 anos. Enfim, tenho meus motivos. Trabalhei muito, tranquei curso, porque, enfim. Mas, se Deus quiser, estou me formando esse ano. Há 10 anos, mais ou menos há 11 anos, na verdade, quando eu fiz vestibular, eu pensei da seguinte forma: eu já toco desde criança, já tenho um certo conhecimento, mas eu quero fazer esse curso não para trabalhar aí fora, para orquestra, para banda de música, essas coisas. Não, eu quero utilizar na obra de Deus. Eu fiz esse compromisso com Jesus, para atuar na obra de Deus, para ensinar, para, enfim, fazer músicos. Temos um baterista aqui que começou do zero, não veio hoje porque estava trabalhando, mas sempre toca aqui, aprendeu do zero, se esforçou, se colocou ali, aprender mesmo, olha, eu quero fazer isso, se motivou, e é um dos grandes músicos que nós temos aqui. Então, assim, essa é a minha missão pessoal, estou falando, minha missão pessoal. Utilizar esse conhecimento para a obra de Deus. Qual é o seu conhecimento e qual é a sua missão? Como é que você utiliza o seu conhecimento para a obra de Deus? Então, é de extrema importância, deixa eu ler aqui, ser um exemplo em ações e palavras. A visibilidade da comunidade cristã deve ser um testemunho da presença de Deus. É de extrema importância ser um exemplo em ações e palavras, atraindo outros para Cristo. Então, nós temos essa missão, atrair outras pessoas para Cristo. O que acontece quando alguém está perdido? No meio da mata. Não sei se alguém já se perdeu. E aí, o que você... A primeira coisa... À noite. Vou deixar um negócio mais bizarro. À noite. Você está perdido na mata. A primeira coisa que você procura para se guiar. Opa, uma luz ali. Opa, estou ouvindo vozes. O meu finado sogro, né, ele se perdeu aqui nessa parte aqui de baixo. E ficou 2 dias. Eu acho que a Bia lembra, né? Inclusive, citar aqui a nossa irmã Bia, que está nos visitando essa noite. Já trouxe a carta de mudança? Uma pessoa muito talentosa também, tá? Enfim, cuida muito bem de crianças, então, enfim, uma pessoa muito útil no evangelho. Então, mas, enfim, ele se perdeu nessa mata e ele conta que ele já estava com a idade bem avançada, ele não enxergava muito bem. Ele via a luz, mas ele não conseguia chegar, né? Porque eram muitos obstáculos, árvore e tudo mais. E ele também ouvia as vozes das pessoas chamando ele. Então, assim, era o que ele tentava se guiar, mas como ele não estava vendo o chão, né, onde ele estava pisando, então ele acabou nessa situação, tentando se achar, tentando alcançar a luz, ele tropeçou, bateu a perna dele e ficou imóvel. E ficou lá durante 2 dias. Graças a Deus conseguiu ser resgatado, né, depois de 2 dias. Infelizmente hoje é falecido, mas foi por outra situação. Mas a história dele, a situação que ele passou, nos leva a pensar, quando nós estamos perdidos, nós buscamos luz. As pessoas que estão em sua volta estão vendo a luz que você é. Se você não brilha, como elas vão se guiar? Como é que as pessoas vão se guiar? Tendo você que você é o foco de luz no meio delas. Reflitam. Teve uma situação, eu preciso contar aqui rapidinho, a respeito justamente dessa relevância da igreja. Tem uma situação que os irmãos já ouviram falar a respeito de uma rede social chamada Facebook, Instagram, WhatsApp, que pertence a um senhor aí chamado Mark Zuckerberg. Tem um imbróglio envolvendo o governo brasileiro, que acho que os irmãos estão sabendo, de que ele mudou algumas políticas dele, principalmente questão de ideias, do que é permitido na rede social. E ele teve essa modificação, então está uma briga com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro quer ter controle, que você tem que falar exatamente isso aqui, você não pode falar de outra forma, porque senão a gente vai censurar a sua rede social. Então existe um pequeno risco dessas 3 redes, talvez, né,
serem banidas do Brasil por não seguir a filosofia brasileira, a política brasileira de lidar com as coisas. Enfim, por que eu estou falando isso? Surgiu um questionamento, que eu vi várias pessoas comentando. Mas aí, se as redes forem bloqueadas, como é que a igreja vai trabalhar? Como é que a igreja vai anunciar o Evangelho? Gente, eu não estou brincando. As pessoas falaram isso, exato. Muita gente perguntando assim, mas se acabar o Instagram, como é que a igreja vai trabalhar? Criatura, a igreja sempre foi igreja. A igreja nunca deixará de ser igreja. Pode tirar a rede social, pode tirar a televisão, pode tirar a rádio, pode tirar todo tipo de meio de comunicação. A igreja vai continuar sendo igreja. A igreja não estava preocupada, e lá vamos nós, irmão Renan, falar de Império Romano. Lá na época que estava a perseguição de Nero, as pessoas não estavam preocupadas com isso. Elas estavam anunciando o Evangelho. Mesmo correndo risco, mesmo sendo perseguidos, mortos, colocados. Teve a situação que esse tal de Nero, um dos piores governantes que já existiu na face da terra, mandou matar vários cristãos, penduraram, né, irmão Renan? Penduraram nas colunas da cidade e tacaram fogo nos corpos, para iluminar a cidade. A igreja não estava preocupada com isso, é relevante em estar na rede social e não sei mais o que. Então, não, ela estava preocupada em ser relevante no fato de anunciar o Evangelho. Ela estava atuando apesar das dificuldades. Vocês acham que os irmãos lá no Paquistão estão preocupados com rede social? No Irã? Na China? Vocês acham que eles estão preocupados? Porque tem que ter um perfil lá para a gente colocar um Reels lá. A igreja está atuando, irmãos, está o tempo todo ali anunciando o Evangelho, sabe, mesmo sofrendo perseguição, mesmo tendo o risco de pegar as suas Bíblias, que a gente nem lê às vezes em casa, de ter suas Bíblias confiscadas. E estão lá trabalhando, orando nas catacumbas, lá nas cavernas, escondidos, e anunciando o Evangelho, e morrendo por isso. E o povo preocupado, o Instagram, o Facebook, não sei o quê. Essa é a relevância que nós temos que ter, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho. O quinto e último ponto, nós devemos atuar no mundo, mas de forma que glorifique a Deus. Versículo 16, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que seriam essas boas obras, irmãos? A gente entende por uma questão teológica que nós não somos salvos por meio de obras, certo? É por meio da graça, mediante a fé. Porém, a fé que nós temos, ela vai convergir em boas obras. Não quer dizer que as obras vão nos salvar, mas aquele que é salvo, ele vai ter boas obras. Ele vai agir bem. E aí, a gente entende que, nesse contexto, Jesus está falando das boas aventuranças que ele citou antes. No início do capítulo, se você ver, no início do capítulo 5, Jesus vai falar: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, aqueles que são perseguidos. Jesus está citando essas boas, está fazendo uma menção a essas boas obras. Então nós devemos agir no mundo agindo de forma correta. Estava falando justamente hoje de manhã com nossos adolescentes na classe de batismo. No nosso trabalho nós temos que ser os melhores. Se você é administrador, você tem que ser o melhor administrador. Se você é bombeiro, você tem que ser o melhor bombeiro. A melhor bombeira de todos aqui, né? Enfim. Se você é advogado, se você é jornalista, é difícil o jornalista ser bom, mas enfim, mas se você for, tem que ser o melhor. Você tem que transparecer, porque, gente, a pior coisa que tem para um crente é assim, aquele fulano ali, sabe? Aquele fulano ali, tal, do departamento tal, não sei o quê, é chato, é ignorante, ele é
Mentiroso. E tu sabe que ele é crente? É verdade, fulano. Ainda é crente, né? A pior coisa que tem é a gente ter esse currículo. Fulano é isso, não sei o quê, e crente. É melhor você nem ser. É melhor você chegar no seu local de trabalho, nem falar da tua religião. É melhor você chegar mudo, sair calado, faz teu trabalho, quer fazer teus trambiques, tuas falcatruas, faz. Mas não diz que é crente, não. Não diz que eu sou... porque assim, eu sou da igreja lá, é Batista Orla Leste, lá do pastor Sancler. Não, nem fala isso. Nem mete a gente nesse rolê, né, pastor? A gente tem que apresentar boas obras. E essas obras, boas obras, devem ser vistas não para a nossa glória, mas para glorificar a Deus. João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. 1 Pedro 2:12, vivam entre os pagãos, de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Você está no meio de pagão, não haja como pagão. Se você está no meio de incrédulos, não haja como incrédulo. Apresente boas obras. Como eu falei, seja o melhor empregado, seja o melhor aluno da sua classe de faculdade, seja da sua família ali, seja o melhor filho. Aí os meninos perguntaram, mas tem isso, tio, ser o melhor filho? Né? Existe isso? Alguns casos existem, né? Enfim, o irmão ser preferido e tal, não sei o quê, mas enfim. Mas seja o melhor onde você estiver. Seja o melhor trabalhador, porque você está levando a imagem de Cristo com você. Você está levando a luz do Evangelho. Você está levando a ideia da igreja, do Evangelho que você diz que faz parte. Então seja o melhor. Seja a pessoa relevante, aqueles em que as pessoas, poxa, eu estou com um problema muito grande, mas lá no meu trabalho tem uma pessoa que é da igreja, eu vou falar com ela. Lá no meu trabalho tem um rapaz que toca na igreja lá, que toca bateria, baixo e tal, e ele é exemplar. Eu vou falar com ele, porque eu acho que ele tem as respostas que eu preciso. Agora já pensou, você está lá, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, e as pessoas têm nos seus problemas, recorrem a outras pessoas e não a você? Algumas até fazem por uma questão de fugir do Evangelho. Mas não porque você não tem o que falar, o que você tem o que apresentar de bom para essas pessoas. Isso já é problema delas. O problema é não encontrar em você relevância nenhuma em termos de Evangelho. Não encontrar nada que preste em você. Sempre conto isso, que quando eu era criança, adolescente, na escola, eu era um baderneiro de mão cheia, irmãos. Vocês não têm ideia, eu era bagunçava e brigava, não sei o que. Teve um dia que eu estava todo sujo, eu tinha cabelo, então o cabelo estava todo arrupiado assim para cima, todos com a farda toda suja, de tanto badernar na escola. Aí do nada, entra um grupo de jovens, Assembleia de Deus, com a biblinha, os folhetos. Oi, tudo bem? Olha, não sei se isso existe hoje em dia, irmãos, não sei se as escolas permitem, mas enfim, era tão legal. Depois disso eu cheguei a fazer, né? Chegou assim, oi, tudo bem, professora? Oi, com licença, é que a gente recebeu aqui a autorização aqui da diretora, a gente queria entrar para dar um recadinho aqui rapidinho. Não, pode entrar, pode entrar. Aí a pessoa, olha, seguinte, bom dia, classe, olha, boa tarde, eu queria falar aqui para vocês, que a gente vai estar com um evento aqui mesmo na quadra da escola, aqui no final de semana, era uma sexta-feira isso. Então, assim, a gente vai estar com um evento muito especial com a nossa igreja, com os jovens, vai ter louvor, vai ter brincadeira, vai ter lanche e tal, e a gente queria convidar vocês para fazer parte, tá? Aqui, aí, enquanto isso, outros meninos estavam entregando, né, os folhetos e tal. Aí eu queria saber o seguinte, quem de vocês é cristão, que é evangélico? E eu, né, sujo, todo bagunçado, cabelo arrupiado. Aí eu...
Gente, a cara que a pessoa fez. Olhou. Ah, você é crente, né? E a sala olhando para mim, né? Todo mundo olhando assim, tipo, tu? Gente, nesse dia eu tomei jeito. Nesse dia eu coloquei na minha cabeça, eu nunca mais teria esse tipo de comportamento. Imagina como é que eu fiquei, né? Tipo assim, né? E o povo ficou zoando. Ah, olha o crente, o homem bíblia, não sei o que outras bobagens, né? Enfim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm que encontrar algo de bom em nós, em termos de evangelho. Se elas olharem para a gente e não ver relevância nenhuma, é o sal que está sem sabor e que vai ser feito o quê? Jogado fora para ser pisado. É isso. Para encerrar, tem uma frase do pastor David Platt, pastor e teólogo e filósofo também. Ele diz o seguinte: como o evangelho é a necessidade mais preemente das pessoas, ele define o propósito fundamental de nossa vida. Nós que conhecemos o evangelho, recebemos o maior presente de todo o mundo. Temos as boas novas de um Deus glorioso que veio libertar homens, mulheres e crianças de todo o pecado e de todo o sofrimento para sempre. Portanto, não podemos, ou melhor, não devemos ficar calados diante desse evangelho. Ter o evangelho significa proclamá-lo. Ser evangélico é anunciar o evangelho. Tem muita gente que reclama, porque os evangélicos são todos chatos, porque a gente está no ônibus, a gente não vê o pessoal do candomblé falando lá dos orixá, a gente não vê o pessoal lá dos Hare Krishna ficar batendo os negocinhos lá e tal, e a gente não vê o pessoal dos espíritas falando de Allan Kardec, mas a gente vê os evangélicos lá falando de Jesus, não sei o quê. É porque o nome evangélico é levar o evangelho. Ser evangélico é anunciar o evangelho. Ter as boas novas é anunciar as boas novas. É por isso que nós somos o que somos. Porque nós anunciamos a palavra de Deus. Se os outros não fazem, problema é deles. Problema é deles. A gente vai anunciar sim. A gente vai perturbar nossos parentes. A gente vai perturbar as pessoas no ônibus. A gente vai fazer isso. É incômodo? Não estou nem aí. Porque quando entram os retardados lá com funk tocando alto pra caramba, ninguém manda parar. Mas a gente vai anunciar o evangelho sim. Nós vamos anunciar a palavra de Deus para esse mundo. A começar pelos nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, seja quem for, a igreja vai trabalhar para Jesus sim. E ninguém vai impedir isso, ninguém vai atrapalhar isso. Nem governo, nem presidente, nem juiz de STF, ninguém. Ninguém vai atrapalhar o trabalho da igreja. Essa é a realidade, essa é a verdade. Durma com isso se quiser. Engula isso se quiser, mas a palavra de Deus vai ser anunciada em nome de Jesus. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão, irmãos. Que saiamos daqui com essa ideia. É difícil? É difícil, é muito difícil a gente chegar para uma pessoa que tem outra ideia, outra ideologia, e chegar, olha, você quer ouvir sobre Jesus hoje? É difícil, irmão, não é fácil não. A gente fica com medo, a gente treme, a gente fica, poxa, o que eu vou falar? O camarada é ateu, o cara tem doutorado, o cara conhece de física quântica, eu não vou conseguir. Não vou conseguir falar. O meu irmão lá é ultra católico, sei lá, ultra espírita, como é que eu vou chegar para ele e falar de Jesus? Primeiro lugar, conheça a palavra de Deus. Você não vai conseguir fazendo isso só vendo mensagem de TikTok lá, poxa, muito bom essa mensagem aqui, essa palavra aqui, muito bom. Você tem que chegar na tua casa e ler. Já começamos o ano, não sei se você já começou a fazer sua leitura bíblica. Se não começou, ainda dá tempo. Pegue lá um plano de leitura, a gente colocou no nosso grupo da igreja, no início do ano, foi no final do ano, não lembro, um programa de leitura bíblica, vá lá, pegue, veja lá os dias que você vai ter que ler, 3 versículos por dia, 4 versículos por dia, ou 3 capítulos, não sei, você vai fazer o seu plano, mas não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de receber o conhecimento da palavra de Deus, não deixe de se encher do evangelho.
Não deixe de procurar saber mais sobre Cristo, porque nós somos luz e precisamos iluminar esse mundo. Nós somos sal da terra e precisamos preservar esse mundo. É a nossa missão. Amém? Amém. Fiquemos de pé. Falo isso, irmãos, não com... Sempre preciso destacar, não com um olhar de superioridade, porque eu também tenho esses problemas, eu também tenho essas dificuldades. Sou pecador, eu admito isso, eu sou um pecador, porque todos os dias luto para estar de pé. Essa é a nossa tarefa também, ficar de pé todos os dias, não deixar que o mundo nos trague. Mas nós não devemos esquecer da nossa missão. Seja luz, seja luz, seja o sal da terra. Amém? Vamos orar. Nosso Deus amado, poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos a Ti, Senhor, fale aos nossos corações todos os dias. Incomode, Senhor, se for preciso. Nos tire, Senhor, do lugar de marasmo, de apatia, de uma vida sem sabor, de uma vida, Senhor, apartada, Senhor, do Teu Evangelho. Nos dê, Senhor Jesus, a atitude correta, Senhor, nos mostre o caminho e nos fortaleça, Senhor. Nos prepare, Senhor, para lançar a Tua semente neste mundo, para anunciar a Tua palavra àqueles que não Te conhecem, para sermos luz onde nós estivermos, para, Senhor, darmos, Senhor Jesus, o direcionamento para as pessoas perdidas. Que sejamos, Senhor, relevantes onde nós estivermos, que sejamos influentes, Senhor, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, que os nossos comportamentos, Senhor, sejam mudados, que mudemos a nossa forma de agir, de pensar, que sejamos de verdade, Senhor, pessoas íntegras, irrepreensíveis, e que sejamos, Senhor, que possamos refletir a luz que vem de Ti, porque nós não somos nada, e tudo que temos, Senhor, vem de Ti. Por isso, Senhor, capacita as nossas vidas, capacita, Senhor, o nosso entendimento, para que o Teu Evangelho seja relevante através de nossas ações. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Ti e Te agradecemos. Amém.